Muito boa tarde. Obrigado, Nilva, pela a introdução, a abertura do evento. Para mim é uma honra, uma felicidade muito grande ter aqui o professor Maurício Bulgarin para apresentar esse trabalho, né, uma proposta metodológica para a auditoria de obras públicas no Distrito Federal, que a gente está publicando hoje no nosso site como texto para discussão. Maurício, eu já deixo aqui para você uma cópia e outra para a Renata. Parabenizo ambos pela qualidade do trabalho, excelente. É um trabalho que certamente contribui para pensarmos gestão pública, então ele se adequa muito bem às discussões que nós estamos fazendo no âmbito do Laboratório de Avaliação da Gestão Pública e, além do laboratório, em outras áreas da Codeplan que se voltam para a avaliação de política pública nas suas diferentes temáticas e dimensões. O texto participou, não é, do nosso concurso de monografias, foi o comitê do concurso que recomendou fortemente a publicação do trabalho, então a gente ficou muito feliz também que você aceitou publicá-lo como um texto para discussão, Maurício, e já está no site, né, já está disponível, vai estar hoje, a partir de hoje. Ótimo, Nilva, obrigado. Para conhecimento de todos, obviamente. Maurício, a gente normalmente faz o período, a apresentação, né, 40 minutos a 1 hora, o que você fique à vontade, tá? E depois a gente abre para perguntas e colocações, sugestões do público aqui presente. Eu queria agradecer a presença de todos e de todas, e passo a palavra para você, e depois a gente refaz a mesa, tá? Recompõe a mesa para a parte de discussão, tá ok? Obrigado mais uma vez. Para quem não conhece, rapidamente, né, Maurício é um economista que trabalha com economia política há muito tempo, extremamente premiado. A gente estava conversando isso antes, acho que ele deve ter ganhado todos os concursos da Secretaria do Tesouro Nacional e da SOF nos últimos 10 anos. Tem publicações extremamente importantes em vários periódicos nacionais e internacionais. É professor, colega meu da UNB. Nós participamos juntos também do grupo de pesquisa sobre economia política, não é? Eu sempre me confundo o nome. Isso. Isso, grupo de pesquisa sobre economia e política. A tradução é exatamente essa, então acertei. E tem sido um parceiro também da gente no Instituto lá de Ciência Política, no Laboratório de Avaliação de Política Pública. Então, para mim, é uma felicidade grande tê-lo aqui, e membro do nosso comitê editorial da revista Brasília em Debate. Tá certo? Então, já é um parceiro da Codeplan. Obrigado, Maurício. Passo, então, a palavra para você. E você quer que eu controle o tempo? Não precisa? Eu te aviso quando der uns 40 minutos, mais ou menos. Tá? Por aí. Quando o pessoal... Tá, tá bem, pode deixar. Obrigado, tá? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, tanto para publicar esse trabalho aqui, como para apresentá-lo para vocês. É uma felicidade grande estar aqui na Codeplan com vocês. Eu tinha pouca interação com a Codeplan, até que talvez melhor, até que o Lúcio aceitou esse convite de dirigir a instituição, e aí foi muito bom para o Distrito Federal e para... Está funcionando? Tá bom, tá, obrigado. Então, um convite do Lúcio para ser presidente da Codeplan é a garantia de qualidade da instituição, e aí, naturalmente, a instituição tem feito coisas muito boas para o Distrito Federal, e eu tenho tentado, sempre que possível, estar presente nesses momentos. O trabalho que eu vou apresentar para vocês é um trabalho com a Renata Café, que tem uma representante da família aqui com a gente, que trabalha aqui, então, e que foi minha aluna também. As duas foram minhas alunas. Vocês veem que eu sou uma pessoa muito jovem, né? Eu espero ser professor da filha da Renata daqui a alguns anos. E para motivar isso aqui, uma questão que nos preocupa muito a todos nós
é a questão da qualidade do gasto público, né? A gente está sofrendo muito com a falta de qualidade do gasto público. Tem umas questões antigas para os macroeconomistas, que eles começam a avaliar a formação de capital do Brasil, e, de acordo com os dados, a gente devia ter um estoque de capital maravilhoso. E a gente não vê isso aí, né? E tem vários trabalhos sobre isso que tentam desvendar esse mistério. Como é que a gente, em princípio, tem essa formação de capital fantástica e ela não se materializa no país? Uma das razões é o desperdício, a corrupção, o gasto inadequado. Então, controlar o gasto público é uma questão fundamental, especialmente para um país que não está com dinheiro sobrando, né? Como é o nosso caso, né? Quando o país está muito bem, pode até se permitir, como acontecia com o Japão lá na década de 70, 80, o Japão estava super bem. Quando eu fui estudar lá no Japão, eu lembro rapidamente de um amigo meu que todo ano trocavam todos os equipamentos de laboratório da universidade dele e ficava novinho, assim, aí tinha várias gerações de equipamentos quase inutilizados, mas tudo bem, porque tinha muito dinheiro, né? O país, a gente não é bem assim, né? A gente tem uma dívida social muito grande, não dá para desperdiçar dinheiro. Bom, e onde é que se enquadra isso aqui? Uma das funções dos órgãos de controle é justamente ver se a gente está pagando adequadamente pelo que a gente está comprando, pelas obras que a gente está fazendo, né? No caso do GDF é o Tribunal de Contas do Distrito Federal, no caso da União é o Tribunal de Contas da União, e esses órgãos fazem auditorias muito cuidadosas, e, aliás, depois, no debate, se vocês quiserem, eu comparo com a situação do Japão, mas o trabalho nosso aqui é muito criterioso e ele vai em várias etapas do processo de construção, de desenvolvimento de uma obra. Mesmo assim, a gente tem dificuldades, né? Inclusive, pelo fato da gente acompanhar todas as etapas, os auditores têm um problema de tempo muito sério. Eles têm que auditar o contrato, a proposta que venceu, têm que auditar em vários momentos, com pouco tempo para dar esse resultado. O que é feito? Como é feito hoje em dia? Hoje em dia, se pegam os itens de uma grande obra, se ordena pelos itens mais caros até os mais baratos e vai se auditando de cima para baixo, até, em princípio, pelo princípio de Pareto, quando a gente audita mais ou menos 20% desses itens, chega a mais ou menos 80% do valor total. Os tribunais tentam chegar próximo disso e aí param por aí. Então, vocês observam que a metodologia que é usada é uma metodologia baseada simplesmente no custo, né? É boa essa metodologia, chama curva ABC, mas ela não incorpora nenhum tipo de indício, nenhuma metodologia que possa tentar descobrir algum indício de que pode haver manipulação em algum lugar nessa planilha. O que essa metodologia que eu vou apresentar para vocês faz é justamente isso. Ela propõe uma outra ordenação. Em vez de ordenar de cima para baixo, do mais caro para o mais baixo, para o mais barato, ela propõe o seguinte: vamos usar uma tecnologia estatística e ver, a partir dessa tecnologia, que sugestões a gente tem. E a gente vai aplicar isso aí para o caso de uma obra que foi que ocorreu aqui no Distrito Federal, tá bom? Que é o Expresso Sul. Eu vou falar sobre isso mais um pouquinho daqui a pouco, mas eu vou passar um bom tempo falando sobre a metodologia. No final, eu vou explicar como é que a gente aplicou ela, tá bom? Esse é o roteiro do que eu vou fazer. Então, a gente começa com... eu peço desculpas pela apresentação, vocês vão ver que, por causa do Kikuchi-san, eu fiz em inglês. Mas como ele também fala português, parte vai ser em português. Então vai ter português e inglês misturado, tá bom? Mas na realidade é porque eu aproveitei outros trabalhos que eu já tinha feito.
Bom, então, esse é o roteiro. Vamos direto à introdução. O que eu vou falar para vocês é sobre a lei de Benford, e vamos partir do seguinte experimento. A gente pega um dado, joga e vê os números que saíram lá, o número que saiu desse dado, né? Então, o que a gente espera que vai ser a probabilidade, se eu jogar 100 vezes, quantas vezes vai aparecer o número 1, o número 2, o número 3? Qual é a expectativa da probabilidade de aparecer o número 1, por exemplo? 1/6, né? É isso que a gente espera, né? Normalmente. Uma distribuição uniforme, tudo ocorre com a mesma probabilidade, o dado não é viesado. Tudo bem, isso aí é natural. Agora, vamos fazer uma coisa parecida. Vamos pegar as populações de todas as cidades do Brasil ou de todas as cidades do Japão, por exemplo. E aí a gente vai fazer o seguinte experimento. A gente vai anotar a população e olha para o primeiro dígito. Cada vez que o primeiro dígito for 1, eu conto lá, na categoria 1. Cada vez que o primeiro dígito for 2, eu conto na categoria 2. E aí eu calculo a frequência disso aí. Então, a frequência, por exemplo, essa cidade tem menos de 20 mil habitantes, essa aqui tem mais de 1 milhão. As duas começam com 1, as duas entram na mesma categoria. São duas contribuições para aquela categoria do 1. Eu faço isso para todas as cidades. O que será que vai acontecer? Vai ter uma distribuição uniforme também? Bom, se for distribuição uniforme, teria que dividir por 9, né? De 1 a 9, né? Então, deveria ser 9 avos, né, de 1, 9 avos de 2. Vocês acham que é isso? Não. Aqui eu tenho essa distribuição empírica do Japão. 1 9 avos seria mais ou menos aqui. Então, a gente percebe que tem um monte de cidade cuja população tem como primeiro dígito 1. Aproximadamente 30%, aproximadamente 15% 2, e assim vai descendo. 9 é menos de 5%. Isso aí não é uma coincidência, não. Vocês vão ver o caso do Brasil. Bom, eu vou logo comparar com o caso do Brasil. Mas o que a lei de Benford diz? A lei de Benford diz que tem uma distribuição que tem essa forma. E ela tem até uma forma explícita, que é essa aqui. É o log de 1 mais 1 sobre esse número. Por exemplo, a probabilidade ou a frequência do dígito 1 seria log de 2. A frequência do dígito 2, log de 1 mais 1/2. E assim vai, até todas elas, né? Quando a gente calcula isso aí, dá aquela distribuição. Tá bom? Esses são os valores mais precisamente. E aqui vocês veem que aquele desenho que eu fiz para o Japão, ele não tem nada de muito especial. Eu fiz para o Brasil também, de acordo com dados do IBGE, curiosamente, mais ou menos na mesma época. No caso do Japão e do Brasil, eu peguei os dados do IBGE de lá, o IBGE daqui, 2010, e isso aqui, em cinza, é o que o Benford prediz. Então, a gente percebe que o Brasil deu quase, eu acho que exatamente o que o Benford estava prevendo, o Japão quase isso. Aqui, vocês vão observar que o 4, a frequência foi exatamente a mesma entre Brasil e Japão. As duas um pouco acima do que estava previsto pela lei de Benford, né? A diferença é que, enquanto o Brasil tem 5 mil e lá vai pedrada, 600 municípios, quantas cidades tem no Japão? Número de cidades? Tem menos de 1.000 lá. E, no entanto, deu essa distribuição. Essa regularidade ocorre com números não manipulados, números que surgem da natureza. Então, deixa eu falar para vocês. Bom, antes de
de falar um pouquinho mais sobre a história disso aí, deixa eu colocar, então, que tipo de perguntas surgem a partir dessa primeira observação. Bom, algumas perguntas que surgem por que é assim? Por que não é uniforme, por exemplo? Por que não é outra distribuição? Essa é a primeira questão. Depois, será que essa lei ela se aplica só para o primeiro dígito, ou será que tem alguma coisa parecida para outros, por exemplo, o segundo dígito, os 2 primeiros dígitos, etc. E, finalmente, quando eu posso aplicar essa lei? Será que qualquer tipo de dados que eu coletar vai valer isso aí? Então, essas são as perguntas que eu gostaria de responder rapidamente, dizer alguma coisa sobre elas. Primeiro, sim, tem... sim, eu comecei respondendo essa pergunta. Por que funciona isso aí? Né? E não tem uma resposta 100% convincente, mas tem umas respostas aproximadas bastante boas. Mas, basicamente, é uma observação empírica que depois foi se desenvolvendo um entendimento um pouco mais teórico do porquê disso aí. Mas, em vez de eu demonstrar matematicamente que é aproximadamente isso, eu vou dar uma ideia para vocês mais intuitiva do porquê disso aí. Então, pensem que a gente tem aí R$1.000 aí para investir. A gente bota num fundo, o fundo garante 7% ao ano. Esse 7% que está escolhido aqui é porque, dessa forma, em geral, aproximadamente a cada 10 anos, dobra o fundo. Então, se eu começo com R$1.000, durante os próximos 10 anos, o primeiro dígito que vai aparecer lá vai ser 1. Aí, depois, quando completa 10 anos, eu vou ter R$2.000 na minha conta, sem mexer nela. Se eu esperar mais 10 anos, aí passa de 2 para 4. Então, vocês perceberam que em 10 anos ficou o dígito 1, mas nos 10 anos seguintes ficaram os dígitos 2 e 3. Nos 10 anos, passa para 8. Então, nos 10 anos seguintes, 4, 5, 6 e 7. Então, a gente percebe que qualquer ideia de progressão natural tende a satisfazer esse fato que os primeiros números são muito mais frequentes que os outros. Quando eu tiver 10 anos, eu teria chegado a 10.000. Aí começa tudo de novo. 10 anos com 1 e assim vai. Então, essa é uma espécie de explicação intuitiva de uma progressão natural levando a essa simetria nos primeiros dígitos. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, podem me falar, tá? Bom, tem outros dígitos? Vale para outros dígitos? Sim, tem uma lei para o segundo dígito, que tem uma expressão como essa aqui. Tem uma lei que vai nos interessar mais para os 2 primeiros dígitos, que é essa aqui. Essa expressão aqui, ela vai se aproximando um pouco mais da distribuição uniforme. Do terceiro dígito, mais ainda. E aí, quando eu tenho mais, eu considero o enésimo dígito, fica cada vez mais próximo da distribuição uniforme. Já dos 2 primeiros dígitos, mantém a distribuição exponencial aqui. É o log, essa log aqui. Então, parece bem com a de um dígito, né, do primeiro dígito. Já dá para entender aí uma ideia de como eu vou poder utilizar essa lei, mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas, o que eu ia colocar? Bom, deixa eu dizer alguma coisa sobre como é que surgiu esse entendimento. Tudo começou com Simon Newcomb, que era um pesquisador americano, canadense, lá no meio, que em 1881 escreveu um artigo
que foi consequência de uma observação dele no manuseio de tabelas de logaritmos. Agora, qualquer coisa, a gente pega uma calculadora ou pega a internet e calcula, né? Mas, antigamente, as pessoas usavam tabelas de logaritmos para fazer cálculos difíceis. E aí, ele mesmo, um cientista, usava muito isso e observou que as primeiras páginas correspondendo ao número 1 estavam muito usadas. As que correspondiam ao número 2 menos. Que os municípios adjacentes enfrentam é a falta de recursos. Não é? As prefeituras, como todas no Brasil hoje, sofrem de uma grave crise fiscal, que é composta por um tripé aí muito perverso. Não é? Uma queda da arrecadação e uma existência de gastos fixos, na forma de dívidas, na forma de folha e de previdência, que simplesmente esgotam as possibilidades, não é, de investimento em políticas públicas, por isso elas ali achatadas no nosso desenho, inviabilizando ou dificultando enormemente a ação efetiva, não é, dessas prefeituras na solução de outros problemas sociais, que é o próximo slide, que aparecem muito claramente também nas falas dos nossos prefeitos. Então, os problemas são os culpados de sempre, não é? Com os quais nós nos defrontamos diariamente nas cidades do Brasil como um todo. Segurança pública, mobilidade, saúde, emprego e educação. Então, além da questão fiscal, não é, que onera em demasia essas prefeituras e que limita a sua capacidade de intervenção na sociedade, são prefeituras em uma região do estado de Goiás que sofrem de vários problemas sociais e econômicos graves. Não é diferente de Brasília, nesse sentido. Quando nós olhamos para o Distrito Federal e para a realidade do Distrito Federal, que esse governo vem enfrentando com a liderança do governador Rodrigo Hollenberg com muita coragem, são compartilhados. Temos uma grave crise fiscal, temos um enxugamento, não é, dos nossos recursos e uma abundância de problemas que persistem há muitos anos. Então, os desafios são significativos. Trouxe alguns dados para ilustrar, e peço que passem ao próximo slide, para ilustrar um pouco a gravidade da situação. Volta um pouquinho, por favor. Isso. Esse primeiro slide traz o índice de vulnerabilidade juvenil dos municípios goianos. É um trabalho dos nossos colegas do Instituto Mauro Borges, parceria também que está em construção junto com a Codeplan, no sentido de entendermos essa região cada vez mais, não é? Então, secretário, agradeço, não é, pela disponibilidade dos dados e a excelência, parabenizo pela excelência dos trabalhos. E aí você vê um mapa, não é, que mostra esse índice de vulnerabilidade que mede diversos aspectos, não é, da vida, não é, dos jovens e dos riscos envolvidos aos jovens. E você repare que a região que nós estamos enfocando hoje, não é, que é essa adjacente ao Distrito Federal, enfrenta, não é, uma grave situação de vulnerabilidade juvenil, ou seja, problemas de segurança são certamente uma das grandes preocupações que aparecem na cabeça dos prefeitos e, obviamente, nos dados apresentados. Os municípios em vermelho são aqueles com os índices mais altos, não é, dessa questão. O próximo slide traz uma indicação, umas projeções de demanda por internação. Então, a questão da saúde, da situação da saúde para as próximas décadas, não é? E a gente vê aí um aprofundamento, não é, da necessidade, da demanda por internações. Então, a situação da saúde hoje, que já é grave, tende a piorar. A demanda tende a piorar, tende a crescer com o tempo de forma significativa. Próximo slide traz dados, aí a gente não vai conseguir ler, eu vou só traduzir a ideia principal, que é justamente o crescimento que nós prevemos, não é, até 2030, significativo da média de internações no Distrito Federal de origem, nos municípios da área metropolitana de Brasília. Então, esse fluxo de pessoas que eu mencionei no início da minha fala, ele ocorre na busca de emprego no DF, como é de claro conhecimento de todos, mas também na busca de tratamento de saúde aqui no Distrito Federal. Tendência de aumento disso, assim como é do atendimento em geral na saúde. Então, de novo, o problema da saúde ele não vai desaparecer
nas próximas décadas. Ele vai, na verdade, se agravar. O próximo slide traz, se não me engano, a questão da mobilidade, não é, que o governador tocou nela aqui, o Denis está aqui representando o Fábio Damasceno, na nossa Secretaria de Mobilidade, eu acho que depois tem, e Marcelo Dourado também, do nosso metrô, não é? Mas assim, a gente percebe ali também, dados do Instituto Mauro Borges, essa tendência próxima ao Distrito Federal, que você vê também depois em Anápolis, não é, dos municípios adjacentes terem um movimento pendular, não é, para o centro, no sentido de busca de emprego, de atendimento, enfim, uma situação que aqui é comum e vivenciada por todos os prefeitos no seu dia a dia. Situação da educação um pouco melhor. Na verdade, a gente tem aí uma expectativa, né, de redução da demanda na rede pública nos próximos anos, mas ainda assim um problema a ser considerado, mas numa magnitude um pouco menor do que os outros que eu mencionei, de segurança, saúde e mobilidade. Nós não temos dados aqui, não colocamos dados sobre emprego, mas a situação do emprego hoje no Brasil, como todos sabem, é dramática. Os índices de desemprego no Distrito Federal são extremamente altos, cresceram muito nos últimos anos, e o mesmo certamente ocorre nos municípios da área metropolitana de Brasília. Nós não temos medidas atuais do desemprego nessas áreas, mas claramente, como ocorre no país todo, é um problema que marca essa região. Então, a necessidade de construção de alternativas de emprego nos municípios adjacentes passa a ser um elemento importante para o futuro de Brasília e para o desenvolvimento de Brasília. Próximo slide, a gente entra nas soluções para esses problemas. Tá? E aí, de novo, extraído da fala dos nossos queridos prefeitos desses 12 municípios. E são basicamente 3 pontos. Mais recursos, uma necessidade maior de recursos, de atração de recursos para esses municípios, projetos de desenvolvimento, ou um projeto compartilhado de desenvolvimento da região. Eu acho que isso é uma ambição que devemos ter, e é uma meta que devemos ter dentro deste fórum, viu, prefeito, possivelmente de construção de um projeto nesse sentido. Não sei. De maior articulação entre os entes federados existentes. Não é? Então, aí você vê ramificações disso. Então, surge muito marcante na fala dos prefeitos a ideia de um fundo especial para a AMB. Então, uma atuação política de pressão, como o governador Hollenberg mencionou, junto ao governo federal, pensando essa alternativa, não é, de um fundo específico para a região. Uma ideia também de demanda junto ao governo federal de parcelamento de dívidas. Um fator que restringe muito a capacidade de investimento dos nossos municípios é justamente o endividamento significativo pelo qual eles passam. Outro aspecto que tem a ver com a arrecadação de recursos, mas tem a ver também com o projeto de desenvolvimento, é essa ideia de fortalecer os instrumentos de arrecadação municipal. Não é isso, prefeito Hildo? O senhor traz isso muito claramente, eu acho, na sua fala, e entendo que o senhor vai tocar nela, possivelmente, novamente, aqui no nosso evento. E, em paralelo a isso, a capacitação de quadros, tanto para fortalecer a capacidade de arrecadação do município, quanto o aprimoramento, não é, da sua despesa, através dos seus projetos de políticas públicas, quanto de quadros que sejam voltados para questões de desenvolvimento, que, por um lado, tem que se voltar para a geração de empregos nos municípios. Então, a ideia que o professor Aldo Paviani defende há muito tempo, não é, de desconcentração dos empregos da área central do Distrito Federal para, não é, os municípios adjacentes, passa a ser uma meta de qualquer projeto de desenvolvimento que nós tenhamos, e que a opção do turismo, não é, como um potencial grande que a região compartilha, não é, e que poderia ser também maior trabalhado. A questão do desenvolvimento passa também pela ideia dos consórcios, e aí a discussão sobre a formalização da área metropolitana de Brasília e a ideia de realização, de construção de consórcios em paralelo a essa formalização. Além disso, essas ações, né, esses consórcios, essa formalização da AMB, são certamente um elemento importante para a articulação entre os entes federados na solução dos problemas que afligem aqui a nossa região. Já há alguns exemplos disso,
possivelmente uma ação conjunta entre PMDF e PM Goiás, que já está colocada, mas também a necessidade de um estreitamento do diálogo com a NTT. A questão da mobilidade urbana, não é, e da vinda das pessoas desses municípios para o Distrito Federal, mesmo com projetos de desenvolvimento, ela não vai deixar de existir. Não é? A expectativa é que isso não mude no curto prazo, isso demora tempo. Então, a construção, não é, de alternativas de mobilidade que integrem de forma mais rápida e mais eficiente a região, melhorando a qualidade de vida da população, passa a ser um elemento central dentro dessa articulação, e o metrô, trilho, passa a ser importante, e, obviamente, o transporte por ônibus também passa a ser importante. Próximo slide, pessoal, traz alguns exemplos de ações que já estão em andamento nos municípios, que foi a nossa terceira pergunta. E aí, muita visibilidade para o CORSAP, né, para o aterro sanitário, ou seja, o compartilhamento de soluções com relação a resíduos sólidos, um bom exemplo para ser seguido. A ideia de fortalecimento da área metropolitana de Brasília, e aí eu destaco o papel fundamental da AMAB. Não é? A AMAB tem um papel fundamental na construção dessa área metropolitana de Brasília. Ela passa, prefeito, necessariamente pela interlocução da AMAB e pela liderança da AMAB. Não é? Outros dois exemplos interessantes voltados para a saúde, né, que foram mencionados pelos prefeitos. Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale de São Patrício e a planificação da atenção primária à saúde, né, no entorno sul, ou seja, ações que desoneram, de alguma forma, os hospitais de referência aqui nas áreas centrais de Brasília e descentralizam, portanto, esse atendimento à saúde primária. Né? É importantíssimo também um caminho que eu entendo a Secretaria de Saúde vem tomando no próprio Distrito Federal. E, por último, passo para o último slide com algumas considerações e reflexões nossas na Codeplan a partir desses achados. E eu coloco ali em destaque a ideia fundamental da nossa atuação em rede. Parceria e coordenação são fundamentais. E são marcas do governo Hollenberg. O governo Hollenberg é um governo voltado para a construção de parcerias e para a atuação em parceria. E eu entendo que o governo de Goiás também, não é, secretário? Tem essa mesma perspectiva. Então, a atuação coordenada desse grupo nos torna mais fortes. E nos torna mais fortes no sentido de formalizar, possivelmente, a AMB, algo que é complexo, porque o Estatuto da Metrópole veda a criação de uma área metropolitana de Brasília, uma vez que existe a RID. Então, pensar também, Sérgio, na SUDECO, como um ente fundamental dentro da nossa discussão, fortalecimento da COARRID, não é isso, Marcelo, que já esteve lá dirigindo a instituição, na impossibilidade de criação de uma área metropolitana formal. Embora tudo está aberto à disputa e ao conflito e ao embate político. O Estatuto da Metrópole veda, mas nada impede que ações, por exemplo, coordenadas da Assembleia de Goiás e da Câmara Distrital, com a Câmara Federal, não permitam uma reversão disso. Consórcios são uma ótima alternativa para isso. Acordos de cooperação técnica são uma ótima alternativa para a impossibilidade de formalização da AMB no curto prazo. Já estão em andamento, em grande escala. O governador Hollenberg tocou num ponto fundamental aqui. O Brasil Central é já um grande exemplo de um consórcio de sucesso, construído pelo esforço marcante do Estado de Goiás e, obviamente, do Estado de Brasília, né, uma liderança importante nesse processo. Pensar o papel dos municípios dentro do consórcio Brasil Central passa a ser importantíssimo para a nossa região, porque o Brasil Central pode ser, tendo um foco num desenvolvimento inclusivo, se voltar para essa nossa área que tem necessidades muito claras que a gente demonstrou aqui com dados e que se refletem na fala dos prefeitos. Então, entendo que o Brasil Central, especialmente na sua agência de desenvolvimento, né, pensando o Brasil Central como uma agência de desenvolvimento voltada para a inclusão, tem que ter na área do entorno do Distrito Federal, na nossa área metropolitana, um dos seus focos de atuação, porque é uma das áreas mais necessitadas, mais carentes do Estado, com um rol de problemas significativo. Por último, nós não podemos esquecer que Brasília tem uma localização, tem aspectos especiais que a tornam diferentes de outras cidades. E um aspecto fundamental disso é a presença aqui da comunidade internacional toda no Brasil. Então, nós temos, nas representações diplomáticas, e nós temos nos organismos sociais internacionais presentes em Brasília, uma grande fonte de conhecimento
técnico e uma grande fonte de recursos. As embaixadas são grandes fontes de recursos. Países têm projetos de desenvolvimento específicos. Brasília não se aplica mais a esses projetos. Brasília já tem um grau de desenvolvimento econômico considerado por essas agências internacionais muito alto, mas não é o caso das prefeituras da área metropolitana de Brasília, que poderiam se transformar em excelentes projetos pilotos em diversas áreas, com o apoio da comunidade internacional. E eu já coloco, obviamente, a Codeplan como uma parceira na busca desse apoio internacional que Brasília pode oferecer, dada, não é, a presença na cidade dessas representações. Com isso, eu encerro a minha fala. Desculpa que eu me alonguei um pouco, mas eu queria dar essa mensagem e trazer um pouco já do resumo do que os prefeitos nos disseram na nossa consulta. A ideia aqui é justamente que a gente dialogue, que a gente compartilhe nossas ideias de solução para os problemas compartilhados e comuns e coletivos que nós temos, e eu já espero que essa introdução um pouco mais longa sirva para orientar também e auxiliar o debate que segue após a fala do prefeito e o do Candango, e aí nós abrimos, de fato, a segunda mesa desse nosso evento, da qual participam também o prefeito, o secretário Igor Tokarski, nosso secretário adjunto, e o professor Aldo Paviani, que irão compor a segunda parte da nossa fala. Mas, antes disso, peço para o nosso presidente da AMAB e prefeito de Águas Lindas de Goiás, e do Candango, suas palavras de abertura, agradecendo novamente pela presença e o apoio. Bem, senhores e senhoras, meu muito boa tarde. Quero aqui cumprimentar, o Lúcio Renaud, presidente da Codeplan, a qual tem demonstrado muito esforço em todo esse planejamento. Cumprimentar na sua ausência o governador Rodrigo Hollenberg, que é parceiro nessa nossa reunião. Quero aqui cumprimentar o Dr. Joaquim Mesquita, e em seu nome cumprimentar o nosso governador Marconi Perillo, e agradecer, Dr. Joaquim, pela acessibilidade que o senhor sempre tem dado a nós, municípios. Cumprimentar o Dr. Igor Tokarski, secretário, Marcelo Dourado, todos os secretários aqui presentes, Dr. Aldo, mas gostaria de fazer um cumprimento especial aqui a todos os prefeitos e prefeita, porque quando aqui o governador falou, até que a gente pudesse, na ausência de alguns, poder levar o recado, mas dentro dessa composição da área metropolitana de Brasília, nós estamos praticamente todos representados aqui, apenas com ausência, se não for citado aqui ainda, do Cristóvão de Lusiânia, e está representando o Cristóvão, e a Badiânia, do José Diniz, que também está representando. E os prefeitos aqui presentes, a Sônia, prefeita de Novo Gama, quero agradecer a presença, ao prefeito Dr. Adolfo de Santo Antônio Descoberto, ao prefeito Alair de Cocalzinho de Goiás, ao prefeito Daniel de Cristalina, ao prefeito Alisson de Alexânia, ao vice-prefeito de Formosa, ao Gustavo, ao Pábio, prefeito de Valparaíso, doutor Davi, prefeito de Planaltina de Goiás, e a cada um, vereador, representantes aqui nesse ato. Eu vejo que hoje, Lúcio, esse debate é muito importante, mas eu quero aqui ressaltar algumas situações. Prefeito Claudiene, Pai Bernardo, meu amigo, Francisco, eu quero ressaltar aqui algumas situações, porque, assim, aqui eu, Claudiene e o Alair somos prefeitos reeleitos, e na ausência também o Cristóvão. A gente vem acompanhando os projetos, vem acompanhando o trabalho da Codeplan desde o ano de 2013. E a gente percebe que já existiu e existe esses estudos em andamento, mas assim, a gente não consegue vislumbrar de fato, concreto, as ações para que nós possamos realizar dentro dos nossos municípios com efetividade. E uma situação que é muito pertinente, eu vejo a situação realmente da RID, que é uma situação, vou falar no caso aqui de Águas Lindas, e os prefeitos amigos e prefeita Sônia se concordam, é uma coisa meio distante, porque o Conselho tem 5 anos que não se reúne.
né? Então, assim, praticamente na minha gestão e daqueles que foram eleitos e de vocês que estão iniciando, não se reuniu nenhuma vez para que nós pudéssemos, né, ter alguma situação que pudesse ser de interesse e de encontro da necessidade dos nossos municípios. Como você falou aí, a nossa maior dificuldade hoje é recurso. Com o recurso, a gente consegue resolver as outras pendências. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande, com as receitas ainda de uma forma, né, pequena, municípios grandes. Como foi falado aqui, dentro desses 12 municípios e os 19, né, que compõem, né, do goiano, que compõem a MAB, nós temos 10 municípios que estão na situação entre os 100 municípios com maior índice de alta vulnerabilidade social. Então, isso são situações que realmente, né, preocupa a gente como gestor, como responsável. Você sabe que hoje, na atual situação política e administrativa, hoje, a responsabilidade aumenta cada vez mais, os órgãos controladores, e assim, as dificuldades de recurso é muito grande. Mas tem situações que são pertinentes a essa situação local, que quando eu digo aqui, principalmente na questão Distrito Federal, justamente nesses apoios, né, condizentes. A questão da saúde é uma situação assim que muitos, e eu digo, vou dizer assim em nome de Águas Lindas, muitas vezes, paciente nosso, que foi destinado aqui para usar a alta complexibilidade do Distrito Federal e não foi recebido e teve que ir para Anápolis e até mesmo Goiânia, a distância de 200 quilômetros quase de Águas Lindas. Então, são dificuldades que a gente precisa, de uma certa forma, dirimir para que nós possamos ter esse entendimento, né? Ontem mesmo nós tivemos um lançamento, né, onde o governador Marconi Perillo lançou 850 milhões de reais, né, na região. E isso vai ser aplicado em todas. Cumprimentar o amigo Fábio, de Cidade Ocidental, que tivemos lá, estou falando do lançamento que nós tivemos lá, parabéns pela recepção que tivemos. Então, assim, esse recurso vai ser direcionado a todas as áreas necessárias, né, que o governador Marconi Perillo, juntamente com sua equipe, né, Dr. Joaquim Mesquita, um dos coordenadores desse grande, né, investimento que está sendo feito, mas, como eu falo, eu só quero assim que você me entenda, Lúcio, assim, o governo de Goiás e o governo... A segura aqui esteja bem diferente, porque tem muito pouco item aí. Aí vale a pena eu gastar meu tempo auditando uma coisa que é imaterial, do ponto de vista de custo, então a gente usa o teste da soma. Esse aqui seria aquela distribuição uniforme de Nigrini para o teste da soma. A gente vê também que tem muitas coisas que chamam a atenção, especialmente esse aqui. Então, a gente vai usar esses dois testes para dizer, olha, faça o seguinte, olhe para esses itens aqui. Essa é a ideia. Então, como é que funciona o algoritmo? Eu não sei como é que eu não quero cansá-los demais com isso aqui. Talvez, nem com isso aqui, talvez isso aqui explique um pouquinho melhor. O lambda é a segurança estatística, né? O nível de significância que eu aceito. Eu começo aceitando nível de significância 5%. Então, os meus testes estatísticos vão ser baseados numa significância de 5%. E esse MI no caso do teste... Opa, fui na direção oposta. No caso do teste, bom, mais um. Nesse caso aqui, o que é o nível de significância? É dizer, até quando de diferença do que é esperado, eu considero normal. Se eu sou muito frouxo, por exemplo, até aqui, digamos, eu vou considerar normal. Acima daqui eu considero anormal. Para baixo, para cima. Se eu sou mais exigente, aí qualquer coisinha é anormal. Tá? Lá eu começo com 5%. O outro é com relação a esse teste da soma, que é o seguinte, aqui é 1 sobre 90, né? A partir de quando, mais do que isso, o custo ultrapassar 1 sobre 90, eu considero anormal. Então, eu vou começar com 100% de aumento. Aqui é mais ou menos 0,011. Acima de 0,022, aí eu considero, vou desconfiar disso aqui.
Tá bom? Então, aquele Mi que aparece lá é esse critério aqui. Esse 1 é 100% a mais, né? O dobro. O dobro do esperado, eu vou desconfiar. Aí eu começo, faço o teste dos 2 dígitos. Depois eu faço o teste da soma. Aí eu junto as duas coisas. Ah, tem aquele lá que está no teste dos 2 dígitos, mas ele é tão insignificante que eu não vou considerar. Tem uma questão também que pode ser, em princípio, que no teste dos 2 dígitos, ele está direitinho, de acordo com o previsto pela lei de Benford, mas quando você vai no teste da soma, ele explode. Aí o que eu faço? Aí, nesse trabalho, a gente optou por incluir. Quando o teste da soma está muito explosivo, bem acima, entra. Só não entra quando o teste dos 2 dígitos diz que está um pouco assim, um pouco em desacordo, mas o teste da soma diz que é super insignificante do ponto de vista do custo. Aí que não entra. Fez isso aí, a gente vai ter uma primeira seleção da amostra. Aí vai ter lá, por exemplo, dígito 21 é um dígito que caiu nessa seleção. Aí eu vou ver todos os itens que estão lá, naquela caixinha 21. Aí boto todos esses itens na minha amostra para analisar. Bom, aí eu vou contar qual é o custo total do que eu selecionei. Se por acaso o custo total do que eu selecionei está próximo de 80% do valor da obra, que é o padrão da curva ABC, paro por aí, digo, ó, é essa amostra que a gente deve auditar. Agora, é mais provável que o custo esteja muito abaixo. Aí o que eu faço se o custo estiver abaixo? Aí eu vou ajustar os meus critérios aqui. E ajustar os critérios significa, por exemplo, exigir menos para incluir nos 2 testes. Eu começo pelo teste da soma. Eu disse que eu considero absurdo o valor mais do que o dobro do que deveria ser. Ah, então vamos fazer assim, 1,75, 1,5, 1,25. Quando chegar no valor que deveria ser, aí eu também vou parar de ficar reduzindo, né, a minha exigência. Quando eu reduzo a exigência, em princípio, entra mais gente na amostra, né? É possível que, feito tudo isso, eu cheguei a 1,25 do que deveria ser, né? E, mesmo assim, não consegui completar a minha amostra. Está muito longe dos 80%. Aí eu vou relaxar a minha exigência estatística. Em vez de dizer que é significante a 5% a diferença entre o que a lei de Benford prevê e o que eu achei, eu vou dizer 10%. Eu aceito até 10%, que é uma das... Né, quando a gente faz os trabalhos econométricos, é 1%, 5%, 10%, mais que isso a gente já joga fora. Então, eu mudo o lambda para 10%. E aí, talvez, incorpore mais algumas gavetinhas lá. Aí, vejo. Se, depois disso tudo, eu não conseguir nem chegar perto dos 80%, eu tenho 2 opções. Uma, eu paro e digo, tá bom, eu só vou auditar isso aí. A outra, eu completo com a curva BC. A curva BC não tem um roteiro lá, eu vou lá para a curva BC, esse aqui está lá? Ah, não está? Então entra agora. Agora entra. Até chegar aos 80%. O que a gente fez foi fazer uma abordagem mais purista, a gente não completou com a curva BC. Só fez o que Benford dizia. E vocês vão ver o resultado que a gente conseguiu. Esse trabalho é bem chocante. Vocês vão ver esse resultado. Nós chegamos a 6 rodadas. Essa aqui é a primeira rodada. O lambda é 5%, nível de significância, é 100% a mais do custo de cada dígito. Passou disso, entra lá. E aí o que a gente conseguiu? A gente conseguiu só 3 categorias de dígitos, não significa que são 3 itens, porque cada categoria tem um monte de item lá, né? Isso aí correspondia a 14% do total da obra. E a gente conseguiu
encontrar 39%, já só nessa primeira etapa, do que o TCDF encontrou. Então, dos itens que o TCDF achou que estava superfaturado, 39% caíram na minha primeira amostra, nessas 3 categorias só. Aí a gente foi relaxando. Aqui vocês vão ver as outras etapas. Nessa aqui, o que a gente fez? A gente reduziu a exigência do teste da soma. Não precisa ser 2 vezes o valor, uma vez 75, foi reduzindo. Aí vocês vão observar que a gente está aumentando aqui, ó, 41% do que o TCDF encontrou, 52%, 54%. E aqui não mudou nada, da quarta para a quinta. Eu baixei ao máximo o critério do teste da soma, ainda estou apenas com 25% do custo total. Custo muito pequeno, né? Eu estou auditando muito pouco, né, da obra. Aí a gente relaxou o critério de estatístico, passou para 10%. Eu aceito tudo que tiver com 10% de confiança. Aí a gente conseguiu incorporar um pouco mais, e aí paramos aí, porque aí já não dava mais para aumentar. Vejam, se o TCDF tivesse seguido essa metodologia pura, sem completar com a curva ABC, ele teria auditado apenas 38% da amostra. 38% dos custos totais. E ele teria encontrado 73% do que ele encontrou. Então, parece bastante eficiente, né, esse modelo, né? Imagina, isso aqui foram só as coisas que o TCDF encontrou. Tem uma série de outros itens que estão aqui, ó, que não foram auditados. Eu não sei se esses aí envolveriam mais outros sobrepreços, né? Então, para a gente saber como realmente seria o resultado de aplicar só o teste baseado na lei de Benford, a gente teria que fazer 2 equipes, uma seguindo a curva ABC e outra seguindo a lei de Benford, e auditar tudinho que está aqui. Aqui, nem tudo que a lei de Benford disse que deveria ser auditado, foi auditado. Mas daquilo que foi auditado, 73% estava nessa categoria prevista pela lei de Benford. Então, essa é a ideia. Então, a gente quer chegar nos 80%, não tem problema. Essa aqui são as prioridades pelos indícios estatísticos, completa com a curva ABC. Essa é a ideia da metodologia que a gente está propondo. E aí, para concluir, eu vou falar um pouquinho mais sobre outras aplicações. Então, isso aqui só é o que eu já falei, né, sobre isso. Deixa eu falar um pouquinho sobre... Bom, em geral, né, essa lei ela é flexível, ela pode ser aplicada. Vejam que ela chama atenção para esses números por um procedimento totalmente estatístico. Eu não precisei ir para a rua, eu não fiz auditoria, né? Eu vou fazer daqui para frente, né? Então, é só uma pré-seleção da amostra, e ela pode ser aplicada por uma série de coisas. Tem sido aplicado para a área de contabilidade com muito sucesso. A gente propõe que seja aplicada para a auditoria de obras públicas. Claro que uma coisa é uma desconformidade com uma lei, e outra coisa é a prova de que tem sobrepreço ou superfaturamento, né? Para isso, a gente tem que ir lá e ver os preços e comparar. Mas pode ter... É um sinal de alerta, que a gente pode aplicar para várias situações. Bom, esses trabalhos que a Renata fez comigo, e que a Flávia, a Adriana e outros coautores, o Rafael que está aqui, que a gente trabalhou com essa metodologia, pelo que a gente viu, nós fomos meio que precursores na aplicação para auditoria de obras públicas. E a gente teve algum tipo de reconhecimento. Por exemplo, nós tivemos uma menção honrosa no Prêmio SOF, com um trabalho envolvendo essa metodologia,
E nós tivemos várias publicações. Nós analisamos, por exemplo, o Arena Amazonas, a construção do Arena Amazonas, que é aquele estádio da Copa, né? E com 65%, essa mesma metodologia, com 65% do total do custo, a gente conseguiu recuperar 80% dos itens que o TCU tinha encontrado. Nós fizemos Maracanã, conseguimos encontrar 72%. Nesse caso, a gente fez o Maracanã a gente também fez para custos totais. Mas esse aqui foi só com os custos unitários. Nós nem multiplicamos pelas quantidades. Pegamos só os custos unitários e reencontramos 72%. O Arena Amazonas, 71%. Agora, com custo unitário, né? Custo total parece que é melhor mesmo, né? Parece que consegue detectar melhor. E o último trabalho que a gente fez foi esse do aeroporto de Confins. Nós reencontramos 87% do que o TCU encontrou, das irregularidades que o TCU encontrou, na ordenação da nossa sugestão de auditoria. Isso aí vai ser publicado na revista do Servidor Público ainda esse ano, não foi publicado. A gente conseguiu sugerir essa metodologia no TCU, eles estão caminhando no sentido de implementar isso aí, inclusive porque uma das coautoras é de lá, do TCU. A própria Polícia Federal Brasileira fez um seminário que um dos temas era justamente usar a lei de Benford para ver se detectava irregularidades na parte de engenharia civil. O IBRAOP, que é o Instituto Brasileiro de Obras Públicas, publicou uma cartilha dizendo como aplicar isso aí. Essa metodologia é extremamente simples de ser feita, porque a gente tem que pegar os números e ordenar, né? Basicamente, juntar em grupos. Com Excel a gente faz isso aí. Dá para fazer com Excel. Os testes são testes simples, são aritmética simples, então muito fácil de ser aplicado. Depois, o IBRAOP publicou uma versão, aqui está escrito versão resumida, uma versão simples, distribuiu no seu congresso em 2017, e depois, esse ano, a gente publicou a versão estendida, completa, está nesse endereço aqui, à disposição de quem quiser fazer o download. Aí. A gente fez uma coisa bem didática, assim, para pegar como faz no Excel, com as fotos, né, tipo foto do Excel, para poder aplicar isso aí. Bom, acho que é isso que eu queria falar para vocês. Vou terminar a apresentação parafraseando, ou, na realidade, citando, né, copiando o que um especialista, uma pessoa que se dedicou a usar a lei de Benford para procurar detectar questões contábeis, ou questões contábeis, e ele diz assim, ó, a lei de Benford, ela é um argumento bastante forte, né? Ele é bastante intuitivo. Quem sabe, daqui a uns 10 anos, a gente não vai poder usar a lei de Benford de uma forma inteligente, como a gente usa a impressão digital para detectar o comportamento, a manipulação dos dados, né? A verdade é que eu apresentei para vocês algumas técnicas, né? Estão sendo desenvolvidas outras o tempo todo. E a graça disso aí é que uma pessoa que está burlando os dados, ela tende a não ser tão sofisticada a ponto de tentar enganar a lei de Benford. Eu vou manipular de forma que satisfaça a lei de Benford. E se ela conseguir, ainda tem um problema. Será que ela consegue a do primeiro dígito? Será que ela consegue a dos 2 primeiros dígitos? E tem 90 categorias, né? E a do segundo dígito? Então, quer dizer, tem muita coisa, tem que ser muito sofisticado para conseguir manipular e, ao mesmo tempo, continuar satisfazendo a lei de Benford. Eu acho que é esse que é o que faz da lei de Benford um instrumento bastante interessante. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Obrigado. Nós vamos recompor a mesa, com a palavra ao presidente, e, na hora dos debates, eu peço ao pessoal que
queira se manifestar para se identificar, pois os nossos vídeos ficam no site, no TV Codeplan, podem ser recuperados depois e fica mais fácil para entender o tema na hora. Maurício, obrigado pela apresentação, muito interessante. A metodologia ela me parece extremamente útil, né? E tem sido validada, né, pelos estudos que vocês estão fazendo com base nos dados externos, né, do TCU, é isso? E podem vir, então, a servir no futuro para identificar, não é, ser um primeiro filtro, talvez, dos processos de auditoria depois mais aprofundados, né? Acho que a lógica é um pouco essa da proposta que você está trazendo aqui para a discussão. Vou abrir para perguntas e comentários e sugestões. Peço só que aqueles que queiram se manifestar se identifiquem, digam seu nome e sua instituição de origem, e a gente pode coletar algumas perguntas, né, algumas reações, e depois devolver a palavra para o Maurício. Se tiver outra rodada, a gente continua mais um pouco, tá? Então, por favor. Bom, boa tarde, professor Maurício. Boa tarde, presidente. Excelente apresentação, né? Eu me chamo Márcio Araújo Mortoni Silva, sou auditor de controle interno da Controladoria Geral DF, ocupo a diretoria de inspeção de obras e serviços de engenharia, e é assim uma contribuição extremamente relevante para o nosso trabalho. A pergunta que eu gostaria de fazer seria o seguinte: essa análise foi baseada em valores que foram fruto de quantidade multiplicado por preços unitários. Essa metodologia seria também aplicada para se avaliar uma tabela referência? Por exemplo, nós temos a tabela referência do SINAP, do CICRO, da Nova Cap, que passou por uma revisão recente, porque, tendo em vista que essas tabelas são utilizadas nos mais variados órgãos aí, né? Então, dependendo até do ponto de vista produtivo, seria melhor avaliar o preço lá na tabela para que, posteriormente, o fruto de todos os orçamentos desenvolvidos com base nela pudesse já ser avaliada conforme esse critério. Muito obrigado. Verdade. Fica à vontade. Não, pode ir, Maurício. Tem mais Fred, Bruno, Thiago. Só mais uma porque são esquerda. Oi, sou Frederico, aqui da Codeplan, da DIEP. Minha dúvida era justamente sobre o comportamento estratégico dos agentes que você pontuou. Eu sei que provavelmente eles não serão tão sofisticados ao ponto, mas eu queria saber se existem testes adicionais para tentar detectar esse tipo de comportamento estratégico, mas também já reconhecendo que não necessariamente é um grande problema, porque se tudo funcionar de acordo com o esperado pela lei, você ainda pode fazer ABC depois. Então, assim, e provavelmente, se você forçou tudo para ficar igual à lei, o primeiro da ABC já vai ser muito estranho, né? Já vai dar uma coisa muito esquisita. Mas eu queria saber se existem testes adicionais de overfit, assim, se está tudo muito fit, então é esquisito. Se existe isso. Eu vou começar, então, pela sua pergunta. É super interessante essa sua ideia, né? A gente está testando... Não, mas você está acabando de dar uma ideia. A gente está testando se está muito diferente. Agora pode testar se está muito igual também, né? Eu não conheço, não. Mas para a gente pode testar. Olha, isso aqui está muito igual, né? Então, está muito igual. Pode ser que tenha alguma tecnologia por trás para bater com a curva. Mas a maneira indireta de lidar com isso é isso que eu lhe falei, né? Você consegue fazer muito igual o primeiro dígito. Será que você consegue fazer muito igual o primeiro e segundo dígito? Será que consegue fazer muito igual só o segundo dígito? Vai ficando cada vez mais difícil, né? Eu acho que é isso. Mas é interessante, de repente, você ver, está muito, muito perfeito, vamos desconfiar. Pode ser, sim. E sobre a sua observação... pronto, já me esqueci. Sobre a questão de fazer essa avaliação... Sim, isso.
Isso, exatamente. Se a gente pode fazer sobre as tabelas para testar, eu não cheguei a fazer, mas eu acho que é importante, tomando cuidado que aquilo que eu lhe falei, né? Se tiver 20 mil, 30 mil itens, é capaz de dar certo independente. Então, talvez uma forma que a gente pensou fazer é o seguinte: fazer extrações de 1.000, 2.000 dados dali e ver. E aí ver quantas, tipo Monte Carlo, como se fosse um experimento de Monte Carlo. Aí seria interessante. E a gente pode fazer isso também porque muitas obras públicas, o governo, quando ele lança o edital, já lança uma estimativa, né? Será que essa estimativa está adequada ou não? De repente, a gente pode testar a adequabilidade da estimativa inicial. Talvez onde tem muito erro é já na estimativa. Exatamente. E aí isso aí nos ajuda. E aproveitando, então, só para fechar o que o Lúcio comentou, a ideia disso aqui não é propor assim, vamos deixar a curva ABC de fora e vamos substituir por isso, mas ser um instrumento a mais, né? Eu tive uma reunião no TCU e eles estavam falando, a gente segue a curva ABC, tá? Aí chega um item aqui que é muito difícil de auditar, porque é um item muito particular, não está lá nesses bancos de dados, eu tenho que sair ligando para as empresas quando sabem que é um auditor do TCU, não dão a informação, então eu tenho que mentir, dizer que não sou, e não sei o quê. Aí eu estou sem tempo, eu pulo. Então, o que essa metodologia pode fazer? Se você for pular, não vai pular um que está lá. Olha para lá. Está lá em cima. A lei de Benford diz que está muito diferente. Por mais que seja difícil, eu vou ficar lá. Eu vou fazer. Então, é esse tipo de ajuste que pode ser bem útil, essa metodologia. Não. Por enquanto, Bruno. A minha pergunta era um pouco nessa linha. Você falou do TCU, que já estava aplicando. Quão diferente é você aplicar essa metodologia que tradicionalmente vinha sendo feito no ABC? Quer dizer, quanto que muda para o auditor? Aumenta o custo dele ter que pegar alguns itens mais específicos. E uma outra pergunta era sobre banco de preços, né? Tem muita coisa, tem experiência de se criar banco de preços, olhar no mercado e aí você olhar licitações. A amostra seria muito pequena de propostas, mas mesmo assim daria para aplicar essa metodologia ou não? Era nessa linha. Você estava pensando em juntar várias licitações? Construir um banco a partir das licitações? Eu não pensei nisso. Bom, o TCU já tem estudos que retratam o seguinte: à medida que você tem uma maior quantidade de participantes de uma licitação, é maior o desconto. E à medida que você, por questões de limitação sobre habilitação ou até mesmo capacidade técnica, quanto menor a quantidade de participantes, possíveis licitantes, esse desconto passa a ser menor, né? Então, existem estudos aí que quanto maior, já definido, né? Ou seja, quanto maior a quantidade de participantes, aí a briga é mais acirrada. Quanto menor, ele já tem estudos sobre isso. Quanto menor os participantes, por diversos motivos, às vezes por limitação de não ser uma modalidade do tipo pregão, que aí tem que participar no local da licitação, por condições de habilitação mais diversas, acervo técnico, aí passa a ter menores participantes e o desconto é menor. Por vezes é até maior que o preço referência. A questão da agregação a gente poderia pensar, não, eu vou formar um banco de dados das propostas que são feitas e aí comparar com o banco de dados que a gente tem lá, esses bancos de dados de referência, né? E aí, por exemplo, eu posso fazer extrações de um e do outro e ver o mesmo tamanho. A dificuldade de comparar bancos de dados é que todos esses estatísticos eles dependem do tamanho da amostra.
Então, você tem que ter amostras mais ou menos homogêneas, ou então fazer isso, pegar extrações, né? Então, se, por exemplo, eu pego 10 licitações grandes, junto, formo um banco de dados, faço extrações de 1000 itens daqui, 1000 itens de lá, e o Q quadrado dá sempre maior aqui do que lá. Aí é o indício de que esse pessoal aqui está mais acima, né? Mas vocês estão vendo que aí essa área tem muita pesquisa aí pela frente, né? Então, por exemplo, se a gente pudesse comparar quando tem menos concorrentes, com quando tem mais, o Q quadrado, aí a gente poderia fazer o que o pessoal fez para a Europa, lá para os dados macroeconômicos, né? Que licitações parece que está mais longe de Benford, né? Aí, de uma certa forma, a gente já sabe de teoria dos leilões, quanto mais participantes tem, melhor para o leiloeiro, né? As licitações. Aí corroboraria com isso aí. E a gente pode também testar isso. A base de dados que a gente está usando como referência. Será que se eu pegar os testes que eu fizer e ele sinalizar alguns itens, será que eu não posso ir lá e falar para a Caixa, olha, dá uma revisada nesses aqui, vê aí direitinho, será que não tem um problema nisso aí? Oi, tudo bem? Meu nome é Thiago, trabalho aqui na Dieps. Acho que uma pergunta que eu ia fazer é mais ou menos na... Microfone. Ele não tá, acho que não está funcionando. Não está funcionando? Está funcionando? Tá. É porque senão acho que não sai. Ah, tá. A pergunta que eu ia fazer é mais ou menos na pergunta do Bruno, assim, se vocês compararam assim, com o método ABC, qual que é o custo para fazer essa auditoria? E quando é com esse outro método, qual que seria o custo, para ver qual que seria o ganho marginal de se usar uma técnica ou outra? Vendo assim a qualidade da auditoria que você tem que fazer, o item que você vai auditar e tudo mais, para ver qual que seria o ganho de você aplicar essa técnica. E uma outra pergunta é que você falou que quando você combina dois bancos que são honestos, ele continua sendo honesto, né? Que você falou, que um segue a lei e o outro segue a lei, se você combinar os dois, ele vai seguir a lei. E quando um não segue, o outro segue. Por exemplo, alguém manipulou preço, mas foi honesto na quantidade, ou vice-versa. Como que fica essa relação e se dá para você identificar? Respondendo a segunda pergunta primeiro, como é uma comparação estatística, né? A gente só pode falar na média, né? Na média, se tiver mais manipulação, seja de um banco, seja do outro, aí tende a ter mais, a divergir mais da distribuição. Essa que é a ideia. Nós não fizemos teste só para as quantidades, que é uma coisa que os tribunais fazem, né? A quantidade está superestimada. A gente poderia aplicar outro caminho, né? Nós fizemos para os custos individuais e para os custos totais, mas não fizemos só para as quantidades. Mas a gente sabe que tem manipulação aí também, né? Então, seria bom explorar isso aí também. Com relação ao custo para o auditor, né, que é uma questão muito relevante, a única coisa que a gente tem são as observações sobre os testes que a gente fez. Ou seja, a gente fez o Maracanã, fez o Arena Amazonas, o aeroporto lá, o Expresso Sul. Em todos esses casos, a amostra ficou bem menor. A amostra que sugeriu. Isso sugere que o custo vai ser menor também, né? Se a amostra ficou menor, tem menos coisas para... Agora, a gente também não quer ficar muito longe dos 80%. Por isso que, por exemplo, se eu fosse fazer uma consultoria para o TCDF, auditar com eles isso aí, eu não ia parar nos 30 e tantos %, né? Eu ia completar com a curva BC, para ficar mais perto dos 80%. Mas a expectativa é que, como a gente conseguiu tanto com tão pouco, se a gente completar com a curva BC, deve conseguir muito mais do que a gente está conseguindo hoje, só com a curva BC. Essa é a ideia. Parabéns pelo trabalho. Meu nome é Eduardo Brito. Obrigado. Eu trabalho na Secretaria de Fazenda, mas não estou aqui pela Secretaria. Eu queria mais saber como cidadão, e aí não seria apenas para o senhor, mas para o pessoal do tribunal e da controladoria também,
sobrepreço antes de efetuar o gasto público. Quer dizer, porque depois que, por exemplo, o Estádio Nacional, né, sei lá, ele estava orçado em 800 milhões, terminou por 1 bilhão e 400. Né? Depois, para correr atrás desses 600 milhões, é muito, muito, muito difícil. Né? Então, de que maneira avaliar se a execução da obra, no momento em que está sendo feita, ela está divergindo demais do orçamento, né? E evitar isso. Quer dizer, isso é um trabalho de quem? É da Secretaria de Obras, do Tribunal de Contas, é da Controladoria, para evitar, quer dizer, a empresa lá ganhou, a empreiteira ganhou a licitação. E a gente sabe que uma vez ela ganhando, uma vez ela começando, ela não vai ser trocada. Né? Ela vai colocar termos aditivos, etc., para aumentar demais isso aí, com muita corrupção, muitas vezes muita corrupção. Né? E aí, como evitar isso aí? Esses termos aditivos, e a partir, de repente, ela colocou a melhor proposta inicial, mas aí depois vai extrapolar em 100% o orçamento previsto. Quer falar com você? Bom, assim, a nossa experiência, eu queria também consignar aqui que eu tenho aqui o Dreyfus, colega de trabalho, que também atua na área de auditoria de obras, né? A nossa experiência ao longo desses 7 anos que estou ali na controladoria é que a maioria das ocorrências de obras que sofrem aditivos, tem sobrepreço, superfaturamento, a grande parte deles é que a parte prévia de planejamento, de quantificação dos serviços é incipiente. E isso é fato, né? A gente consegue perceber que muitos serviços que são assim pleiteados durante a execução da obra eram serviços que deveriam ter sido quantificados adequadamente, previamente, e não o são por diversas razões, né? Isso aí é um outro fórum que a gente pode debater por que isso acontece. Mas os aditivos, eles muitas das vezes ocorrem por essa razão em que serviços que deveriam ser quantificados não foram quantificados adequadamente e no custo de execução da obra ele é pleiteado, né? A própria IBRAOP, lá, o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, ele tem uma orientação técnica número 1 de 2006 que estabelece lá os componentes de um projeto básico, o que deve constar. Tem uma outra orientação técnica, não me recordo o número, mas que ele diz a respeito do grau de precisão de um projeto básico. O que é anteprojeto, o que é projeto básico, o que é projeto executivo, o quanto ele pode variar. Ou seja, uma obra que tenha um preço referência, que sofre 22% de acréscimo, ele, embora tenha sido desenvolvido como o nome de projeto básico, na sua essência ele não é, porque ele teve um grau de variabilidade grande. Essa variabilidade pode ocorrer? Pode, mas não é para se prestar a corrigir erro, falha de quantificação da parte prévia. Para responder a sua segunda pergunta sobre o que a controladoria pode fazer a respeito disso, nós estamos agora em conjunto com o metrô tentando trabalhar algo da seguinte maneira, né? Dois aspectos. O primeiro é que eles vão fazer a quantificação das licitações para concluir as estações inacabadas. Então, nós vamos levar lá neles as principais constatações que nós tivemos ao longo de 1 ano e meio. Casos que aconteceram ao longo desse tempo para que ele possa, sobre aquela ocorrência, não atuar naquele sentido, né? Prevenir aquela ocorrência. Em segundo lugar, é que a Subsecretaria de Transparência e Controle ele tem um instituto denominado Auditoria Cívica, que como é que funciona isso aí? Já foi feito em escolas e hospitais e tem-se uma proposta para tentar se aplicar na engenharia. Mas existe toda uma dificuldade própria, porque a engenharia ela carece de uma avaliação técnica própria, né? Mas a própria controladoria quer engajar mais a sociedade a ponto de ela poder ser o olho do ente público lá naquele local.
Ainda não existe para acesso público, mas o Distrito Federal tem um sistema lá no TCDF denominado CISObras, na qual os entes precisam alimentar vários dados referentes à obra. E o da Secretaria de Infraestrutura, da Cinesp, é denominado Infoobras, que é inserido uma série de informações a respeito de pagamento, evolução. Nessa reunião que teve no metrô, eles queriam criar um hot site específico de cada obra, que ia demonstrar a evolução, em quanto por cento estava. Eles queriam até colocar uma câmera para mostrar em tempo real lá, né? Nós demos uma consideração que talvez a melhor opção seria ele eleger dentro do local da obra vários pontos e fotografar e ir mostrando a evolução semanal ou quinzenal, de modo que o cidadão pudesse acompanhar aquilo ali e perceber a evolução, se aquilo estava sendo compatível com a evolução do cronograma ou com a previsibilidade de conclusão. Então, a gente tem trabalhado com esse olhar aí, e a Controladoria tem buscado esses parceiros, né, do ponto de vista de chamada auditoria cívica, né? Não sei se eu... Sim, outro viés também é o seguinte, obrigado, Davis, é que, assim, a nossa coordenação lá, que é de contratos especializados, ela é dividida em 3 diretorias: de inspeção de obras e serviços de engenharia, da qual eu faço parte, tem uma de inspeção de bens e tecnologia da informação, e uma terceira que avalia compras, editais, projetos básicos, termos de referência, antes da licitação, da qual o Dreyfus até faz parte. Há pouco ele esteve avaliando um edital de uma entidade aí que foi verificado certas incongruências antes, e aí a gente pode se manifestar, emitir um documento próprio para que a entidade possa, ao tempo prévio da licitação, fazer as correções. Ok? Não, isso é a conduta que nós temos como órgão de controle. Não, isso aí é uma atitude do controle interno como um órgão de missão institucional, né? Ele dentre assim, os vários editais que estão, existe toda uma dinâmica de escolha do que será avaliado. Mas não existe, isso não é assim, ele não manda lá para a gente e a gente vai avaliar. Nós vamos espontaneamente quando ele é publicado. Então, o Rodrigo está dizendo que quando ele é publicado, existe um setor próprio que avalia isso diariamente e manda lá para a nossa seção, nosso setor. E aí é feita uma avaliação de pertinência. Isso aqui vale a pena ou não? E aí, dependendo da relevância assim, social e associado também à materialidade financeira, esse trabalho pode entrar na programação do planejamento a ser avaliado, né? Então, não existe assim, eles não enviam para a gente, né? Não existe assim, esse controle prévio para que a licitação possa ocorrer, tem que passar pelo nosso crivo, não, né? E quem faz isso, assim, também meio que como ele escolhe algo que julga ser adequado a avaliar o Tribunal de Contas. Concorrência de valor expressivo, aí ele solicita essa documentação e efetua uma análise lá no Núcleo de Fiscalização de Obras, né? É um perigo fazer essas perguntas para mim, porque eu sou teórico, né? Então eu falo demais. Mas uma das coisas que está bem claro do que o senhor falou lá, e é um fenômeno que eu acho que é uma característica do Brasil, é falta de profissionalismo em todos os aspectos da nossa sociedade, né? Então, eu trabalho no prédio que se chama o prédio da FAS, a Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da Universidade de Brasília. Passaram pela construção desse prédio 3 empresas, 2 faliram. A primeira ganhou, faliu, a segunda ganhou, faliu, e a terceira conseguiu entregar a obra com muitos problemas, inclusive, né? Então,
A gente está vendo muito a questão da corrupção aqui no Brasil, né, sobretudo ultimamente, mas tem também a questão da falta de profissionalismo, daquela atitude brasileira. A gente ganha essa obra e depois a gente dá um jeito. Às vezes não é bom, né? Então, o que eu acho que seria um caminho? Seria o desenvolvimento de um mercado de seguro privado, não público. Porque, hoje em dia, somos nós que pagamos, nós fazemos seguro. A empresa vai lá, faz uma porcaria, recebe o dinheirão pela porcaria que fez, e depois a gente tem que contratar outra para terminar essa obra. Então, todos nós estamos servindo de seguro para essa empresa. Se tivesse um mercado de seguro privado para a obra, a empresa fale, esse mercado, de alguma forma, dá um jeito de entregar e de assumir, as próprias empresas seguradoras iam exigir um projeto bem feito, de qualidade, engenharia, coisas mais sérias, para elas poderem vender. Porque eu não vou vender um seguro para uma empresa que vai falir, eu vou ter que pagar a obra por ela, né? Então, e agora, por que também não tem isso aí? Porque também o governo facilita, né? Então, as empresas sabem, não, eu consigo renegociar isso aí, fazer um adendo, aumenta aquele preço ali, e tem uma série de mecanismos que quem trabalha com isso conhece, né? O jogo de planilhas, o jogo de cronograma. Eles fazem várias coisas para dar um jeito de se dar bem, manipulando, né? Não só os preços no momento inicial, mas ao longo do tempo, que inclusive é uma outra pesquisa super interessante, né? Avaliar como é que fica o Q quadrado da obra cada vez que tem um adendo. Se for uma obra longa, tem 4, 5, 6, 10 adendos, você pode ver o que está acontecendo com a evidência de manipulação, né, ao longo disso aí. Mas uma outra pesquisa que eu faço há muito tempo, desde a época da renegociação das dívidas dos estados, que infelizmente está sempre atual, é que o governo precisa ser coerente. Não adianta eu renegociar uma dívida com você se você sabe que daqui a 2 anos você vai, ou 4, né, aqui no Brasil, daqui a 4 anos você vai sentar na mesa para renegociar de novo, porque você não vai cumprir nenhuma das metas que a gente... Porque você sabe que eu vou, de novo, lhe dar dinheiro de volta para cobrir sua dívida. Então, o governo tem que ser coerente. A empresa faliu mesmo. Lá na UNB, faliu. Entrou outra. É um custo alto. Mas é melhor do que o governo ir lá e dar um dinheiro e ficar segurando uma obra de uma empresa ineficiente que não está conseguindo fazer as coisas, né? Acho que tinha mais uma pergunta ali da Clarissa. Meu nome é Clarissa, trabalho aqui na Codeplan. Primeiro, eu quero parabenizar pelo trabalho, muito legal essa ideia. E a minha pergunta é muito simples. Essa proposta ela é para um projeto de auditoria, né? Então, você seleciona, acaba encontrando indícios de irregularidade em alguns itens dentro dos itens de custo. É possível você utilizar essa ferramenta como critério para selecionar quais são as obras que serão auditadas? Porque, até onde eu sei, o TCU ele tem discussões de quais serão as obras que são auditadas no Brasil, nível federal, porque é uma dificuldade você botar o dedo, né? Saber quais são. É suficiente uma ferramenta dessas ou teria que ter mais algum tipo de... A questão de comparar obras diferentes é que, às vezes, as obras são tão diferentes que... como é que você analisa um Q quadrado de uma obra que tem 2.000 itens com uma obra que tem 6.000, 8.000 itens? Aí fica um pouco mais aqueles... A gente tem aqueles 3 critérios, né? A gente poderia, de uma forma bem grosseira, aplicar aqueles 3 critérios para as obras e ver, tem uma ordenação, essa aqui está muito pior que essa aqui, aí sugere, vamos olhar melhor para essa aqui. Essa aqui está mais próxima, não tem tanto indício muito claro. Poderia-se fazer isso, mas a minha preocupação é que, quando o tamanho das amostras começa a ficar muito grandes, aí a gente fica, por exemplo, o Q quadrado tem um viés ali, você vê que está dividido por N ali, né? Então, com obras muito distintas, o Q quadrado pode ser maior porque tem menos itens.
e não porque tem mais evidência de manipulação. É claro que a gente corrige, tem o valor, a referência, depende dos graus de liberdade, então corrige isso aí, mas não corrige tanto assim. Talvez pudesse truncar em 2000, fazer uma seleção aleatória das linhas para todos eles, e aí não necessariamente fazer só nos que tiveram o que quadrar maior, mas fazer trazer pesos diferentes na seleção do TCU para os que deram maior, uma coisa do gênero. Por favor, tem mais uma ali. Olá, boa tarde. Então, primeiro parabenizá-lo pelo trabalho que fez com o Renato e com as outras orientandas. É bastante interessante. E eu trabalho na Secretaria Fazenda do DF, e enquanto você falava, eu vi que, de repente, essa metodologia poderia ser aplicada na auditoria de empresas. Não é exatamente obras, mas também envolve quantidades, preços unitários. Então, seria uma coisa que a gente poderia pensar, né, da aplicabilidade disso nos livros fiscais e contábeis de empresas, né, que eu acredito que também, para fazer um comparativo entre empresas de mesmo porte, para poder revelar, né, algumas discrepâncias, eu acho que também... A minha pergunta, Maurício, que eu queria só colocar aqui, segue a mesma linha, se você já... Obviamente que a aplicação prática que você está dando para essa discussão metodológica é excelente, já é uma baita contribuição, mas se você já pensou em outros conjuntos de números que você poderia aplicar uma lógica, a mesma metodologia para auditorias, né? E aí a pergunta é o que se enquadra, não é, dentro dessa ideia que estava lá da distribuição natural, não é isso, de números, ou seja, aquela que não tem uma intervenção. Então, acho que a gente já chegou até a falar disso algum tempo atrás. Uma auditoria da folha de pagamento, por exemplo, do GDF, ela teria particularidades muito grandes de intervenções de normas, né, ou de que não que inviabilizariam um emprego de uma metodologia semelhante. Então, se você pudesse... Não sei se você já pensou sobre quais outros tipos, não é, de distribuição de números poderia se beneficiar de um filtro, não é, como esse. Tá? Então, segue a mesma linha, né, de quais outras aplicações, não é, para a lei. Sobre essa questão da contabilidade, isso aí já está mais estabelecido do que para obras públicas. Porque o Nigrin ficou famoso com isso. Ele analisou algumas empresas e analisou os dados contábeis dessas empresas e aí identificou algumas coisas que pareciam não seguir a lei de Benford. E aí, depois, eu acho que alguma agência controladora dos Estados Unidos foi lá e descobriu que ele tinha razão. E aí ele ficou bem famoso por causa disso. E aí já tem, o pessoal que faz contabilidade nos Estados Unidos, já tem os programinhas de aplicação da lei de Benford para a área de contabilidade. Então, já está isso aí. A novidade é mais assim, trazer para o setor público um pouco isso aí. Agora, com relação o que a gente faz quando a base de dados naturalmente não segue a lei de Benford, porque tem restrições como a folha de pagamento, tem as faixas, tem uma série de coisas assim. O que a gente pode fazer, talvez, é tentar ver as diferenças para entender alguns comportamentos. Por exemplo, o Nigrin cita uma situação de pedido de restituição numa empresa, e aí tinha uma concentração imensa num certo valor, que eu acho que era, eu não sei se era $200. Aí todo mundo estava lá. Então, esse valor, fazendo aquele teste da soma, assim, explodia lá em cima. Aí ele foi ver, a empresa tinha essa regra de que cobria as diárias das pessoas até $200. Aí todo mundo gastava $200 por dia.
Então ele falou, olha, tem alguma coisa assim, né? Ou vocês pensaram muito bem, todo mundo. Mas aí você entende, aí se a empresa quiser agir sobre isso, ela pode, né? Por exemplo, lá no INSPER, onde eu trabalhei um tempo, quando eu saí, tinha uma regra de que você podia usar... não, a regra era assim, você tinha direito a 2 viagens internacionais por ano. Era isso, para apresentar pesquisa. Então, a gente ia nos melhores hotéis, pegava voos muito práticos e tal. Aí, os próprios professores disseram, olha, nós somos professores, professor, por definição, é pobre. A gente não está preocupado em ir para hotel luxuoso, a gente está preocupado em maximizar o uso do dinheiro. Aí o INSPER trocou, e aí a gente passou a ter um montante, e a gente administrava. Conclusão, a gente podia ir muito mais com o mesmo recurso. Pegava passagem econômica, a gente mesmo comprava, ficava em hotel econômico, foi muito melhor. Então, esse tipo de coisa, de repente a empresa pode ver, tá todo mundo lá com $200, de repente eu dou um montante, você pode usar até tanto, e a pessoa faz mais ou menos, né, viagens. É isso. Bom, mais alguma pergunta? Bom, eu agradeço, então, enormemente aqui a presença do Maurício, né, que apresentou seu trabalho extremamente interessante, gerou um debate, eu acho, muito proveitoso. Agradecer também ao Márcio Araújo, né, pela presença. A CGDF tem sido uma parceira da Codeplan na discussão, como a Nilva bem lembrou, do laboratório, né, de avaliação da gestão pública, é fruto de um acordo de cooperação técnica, onde a gente compartilha conhecimento, né, e dados. Então, é um prazer também dividir essa mesa contigo e tê-lo aqui na casa, e fica o convite para os próximos eventos. Vamos considerar, então, encerrada, né, essa atividade de hoje e desejar um bom final de semana e um bom descanso para todo mundo. Até a próxima.